Uniclac. Fala galera, professor Geraldo Neto na área, vamos dar continuidade ao nosso estudo aí da Lei Complementar 98 e eu tenho certeza que você vai ser aprovado no concurso público da Polícia Militar do Estado do Ceará, correto? Então cai dentro aqui comigo, vamos dar continuidade. Olha, não esqueça de ao final da aula você qualificar lá se tá bom, se tá ruim, se não tá legal, se tá legal, perfeito? Qualquer dúvida, manda e-mail que o tio Geraldo responde. Não tem e-mail? Manda pergunta lá pelo Facebook. Não tem Facebook? Manda sinal de fumaça que eu vou ficar olhando pro céu e eu torço para poder conseguir responder para vocês, ok? Cai dentro aí. Vamos lá, galera. Ó, continuando aí, a gente parou na aula passada no artigo 6º e a gente prossegue. Fica criado o cargo de controlador geral adjunto. Até então nós estávamos falando do controlador geral de disciplina, que era o cara que mandava em tudo. Agora eu tenho o controlador geral adjunto. De provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo governador do estado, escolhido dentre os bacharéis de direito, de reputação ilibada, sendo o substituto do controlador geral em suas ausências e impedimentos com atribuições previstas na forma do 83 e do 84. Olha para cá. Vamos de novo. Eu tenho a Controladoria Geral Disciplina. Aqui dentro eu tenho o controlador geral, correto? E eu também tenho abaixo dele o controlador geral adjunto. Ambos devem ser o quê? Bacharel em direito, reputação ilibada, não pode integrar aos quadros dos órgãos relacionados às atividades afetas à controladoria, perfeito? E eles são o quê? Ad nutum. Livre nomeação e livre exoneração por quem? Pelo governador. Ele que vai fazer isso, ok? Foi? Então vamos lá, dá continuidade. Enquanto o tio apaga, você vai caindo dentro aí comigo, porque eu não quero ver você marcar bobeira, porque você vai passar nesse concurso, tá? Vamos lá. Artigo 7º. Fica criado o cargo de secretário executivo, de disciplina de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo governador do estado. A estrutura organizacional da Controladoria Geral de Disciplina será definida em decreto do chefe do Poder Executivo. Então, olha só, o governador também vai fazer o quê? Nomear alguém para secretário executivo de disciplina. Nota que nesse caso aqui, ele não está cobrando que o cara seja bacharel em direito, perfeito? E depois ele fala aqui ó, que o decreto do chefe do Poder Executivo, ou seja, o decreto governamental, ele vai estruturar a organização da Controladoria Geral. Ok? Lembrando, esse decreto ele só vai organizar. Eu não posso gastar dinheiro por conta desse decreto não. Porque se você for analisar lá na Constituição Federal de 88, precisamente no artigo 84, inciso 6º, a linha A, ele fala o seguinte: compete privativamente ao presidente da República, pelo princípio da simetria, a gente entende aqui no caso o governador, dispor mediante decreto sobre. A linha A, ele diz, organização da administração pública, desde que não implique em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então ele pode organizar através de decreto, desde que ele não venha gastar dinheiro. Artigo 9º. O controlador geral de disciplina, atendendo solicitação do controlador geral adjunto e dos coordenadores de disciplina, poderá, em caráter especial, designar integrantes das comissões permanentes civil ou militar para comporem a comissão de processos administrativos, conselhos de disciplina ou justificação. Perfeito, galera? Então, o controlador geral, atendendo a solicitação do adjunto,
e dos coordenadores de disciplina, ele poderá, em caráter especial, designar integrantes para comissões permanentes, ou seja, aquelas comissões lá dentro, tanto quem vai apurar nas esferas civis, lá dentro do agente penitenciário, do policial civil, ou na esfera militar, que vai atender lá os bombeiros militares, a Polícia Militar do Ceará, ok? Vamos lá. Continuando com vocês, artigo 10. O controlador-geral de disciplina poderá solicitar ao governador de estado para... Olha só, você está percebendo que toda vez que a ordem vai para baixo, que é o controlador para baixo, ele manda, ele requer, quando vai para cima ele solicita, perfeito? Aqui, ó, poderá solicitar ao governador de estado a cessão de oficiais das Forças Armadas Oficiais ou outras polícias militares estaduais, procuradores de estado, membros da carreira da Advocacia Geral da União, delegados da Polícia Federal ou outros servidores estaduais, municipais e federais para comporem comissão de processo administrativo disciplinar, conselhos de disciplina ou justificação. Então, olha só, pensa, se o controlador geral de disciplina, ele estiver diante de uma situação que venha inspirar algum determinado cuidado ou algum conhecimento que seja afeto a alguma dessas autoridades, ele faz o seguinte, ele vira lá para o governador e fala assim, e aí, governador, manda esse cara aqui para mim, governador, porque eu preciso muito, eu vou precisar desse cara. Então ele pode solicitar ao governador a cessão, seja de oficiais de forças armadas, de outras polícias militares estaduais, enfim, para prestar esse auxílio a ele, dentro de um conselho disciplinar ou de justificação? Sim, ele pode, mas ele vai pedir para quem? Ele vai solicitar ao governador. Artigo 11. Ficam criadas comissões civis permanentes de processos disciplinares, compostas por 3 membros que serão indicados mediante ato do controlador-geral de disciplina ou a quem por delegação couber dentre delegados de polícia ou servidores públicos estáveis, sendo 2 pontos. Então vamos lá. O controlador-geral, ele pode fazer o quê? Aqui, ó, ele pode indicar 3 membros, correto? 3 membros dessas comissões civis permanentes. Ou ele pode fazer o quê? Também delegar isso daí a quem couber. Perfeito? Dentre delegados de polícias ou servidores públicos estáveis, sendo, vamos lá, e quem serão esses 3 caras? Esses 3 caras vão ser o quê? Um deles, o presidente, um, o secretário e o outro membro. Perfeito? Então esses carinhas aqui, ó, cabe a quem? Ao controlador geral, disciplina, ou ele faz o quê? Delega. Correto? Perfeito? Os relatórios finais, e lembrando, tá? Esses 3 são um presidente, um secretário e um membro. Os relatórios finais dos processos administrativos disciplinares serão decididos pelo controlador-geral de disciplina antes do envio para publicação ou, se for o caso, do envio ao governador do estado para decisão que seja de competência legal, podendo este determinar quaisquer outras providências que se fizerem necessárias à regularidade do processo e decisão. Pensa, olha só, se você for analisar aqui, o controlador geral, ele vai ter a competência dele para decidir, salvo no caso de demissão, porque se for demissão, eu mando para quem? Eu mando para o governador. E chegando ao governador, ele pode decidir? Pode. Mas se o governador entender que tem que ouvir mais alguma testemunha, que tem que praticar algum outro ato processual, ele vai determinar que seja feito. É o que o artigo fala para a gente aqui agora. Ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. Nos processos administrativos disciplinares, em que a pena seja de demissão, após decididos pelo Controlador-Geral de Disciplina e antes do envio ao governador de estado, deverá ser encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado com o fito de atestar a regularidade do procedimento. Vamos lá. Então, vem cá. Vamos fazer um desenho. Eu tenho um processo administrativo disciplinar. Perfeito? Esse processo ele correu.
tá? Teve defesa, teve tudo lá direitinho. Aí o que eu vou fazer? Quem foi que conduziu esse processo? O controlador geral. Só que a decisão aqui, ó, trata-se de uma demissão. E essa demissão vai ser aplicável pelo controlador geral? Não. Então o que ele faz? Ele pega todo esse processo e vai mandar para quem? Ele tem que mandar para o governador. Porque não é a competência dele aplicar penalidade de demissão. Porém, antes de mandar para o governador, ele submete isso daqui à Procuradoria Geral do Estado. Por quê? Antes de mandar, ele vai fazer o quê? Ele submete à Procuradoria Geral do Estado, justamente para que ela venha analisar se tudo foi feito de maneira correta, se nenhum direito ou garantia fundamental foi ferido, se foi obedecido contraditório e ampla defesa, se foi obedecido o the due process of law, ou seja, o devido processo legal. Ela vai analisar tudo isso. Tá, show de bola, manda para o governador, ele vai lá e sacramenta a decisão que ele julgar pertinente. Entendeu, galera? Foi? Então, nos processos administrativos disciplinares em que a pena seja de demissão, após decidido pelo controlador geral de disciplina e antes de enviado ao governador do estado, ele deverá, ou seja, é obrigado a encaminhar isso para a Procuradoria do Estado para que ela ateste a regularidade do procedimento. Lembrando, na sua prova, o examinador vai botar o quê? Poderá. E não é poderá, é deverá. Cuidado, o examinador de concurso público, ele não tem o que fazer, ele vai fazer o quê? Ele fica em casa matutando. Como é que eu vou derrubar esse cara? Que está afiado, está estudando. Então, às vezes, ele mantém tudo isso e troca o deverá pelo um poderá. E aí você tem que tomar um cuidado muito grande, ok? Vamos embora. Artigo 12. Fica autorizada a criação por ato do Controlador Geral de Disciplina de conselhos militares permanentes de justificação, compostos cada um por 3 oficiais, sejam militares e bombeiros militares, estaduais ou das Forças Armadas, dos quais um oficial superior, recaindo sobre o mais antigo a presidência da comissão. Outro atuará como interrogante e o último como relator. Então vamos lá. Eu vou botar o quê? 3 oficiais. Correto? Foi? Então, olha só. O presidente é o mais antigo. Correto? Foi? Aqui que ele fala, recaindo sobre o mais antigo a presidência da comissão. O outro atuará como interrogante e o outro como relator. Então, o presidente é o mais antigo e o outro, ele não diz ainda dentro da hierarquia, ele só fala que o outro será o quê? O interrogante e o outro será o quê? O relator. Foi? Agora, quem vai ser o presidente dessa comissão? O mais antigo. Perfeito, galera? Show de bola? Então faz esse macetinho aí no teu caderno aí e a gente continua. Tá? Vamos lá. Artigo 13. Fica autorizada a criação, por ato do Controlador Geral de Disciplina, de conselhos militares permanentes de disciplina compostos, cada um por 3 oficiais, sejam militares e bombeiros militares, estaduais ou das Forças Armadas, os quais um oficial intermediário, recaindo sobre o mais antigo a presidência da comissão, o outro atuará como interrogante e o último como relator. Gente, olha só, trata-se do quê? Do conselho de quê? Permanente de justificação. O outro se trata do quê?
do Conselho Permanente de Disciplina. Perfeito? Ficou tranquilo? Vamos embora. Caindo aí com vocês. Quando a apuração dos fatos praticados por policiais militares e bombeiros militares estaduais revelar uma conexão, sobretudo envolvendo praças estáveis e não estáveis, a competência para a apuração será do Conselho de Disciplina previsto no caput desse artigo. Então, se eu tive uma infração disciplinar envolvendo praças estáveis e não estáveis, cai para esse conselho aqui, ó, que a gente acabou de ver, que é o Conselho Permanente Disciplinar. Perfeito? Vamos embora. Artigo 14. Fica criada, no âmbito da Controladoria Geral e Disciplina, os órgãos de segurança pública e sistema penitenciário do Estado, do Ceará, o Grupo Tático de Atividade Correcional, é o GTAC ou o GTAC, enfim, Grupo Tático de Atividade Correcional. Vamos lá, fica criado no âmbito da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, o Grupo Tático de Atividade Correcional. Então, olha só, eu já falei lá dos servidores civis, já falei também para você dos militares, agora eu estou falando lá dentro do Sistema Penitenciário, que é o GTAC, ou GTAC, que é o Grupo Tático de Atividade Correcional. Vai ficar criado. Vamos lá? E o que vai competir ele? Ó, realizar atividades de fiscalização operacional, bem como outras necessárias investigações. Tudo relacionado às atribuições dele. Como assim? Vamos investigar quem está botando o celular para dentro. Vamos investigar se está entrando drogas. Se entrou, quem foi que autorizou. Se foi autorizado, se não foi, o que aconteceu. Tudo isso vai ser analisado pelo GTAC. Realizar correições preventivas e repressivas. Para, preventiva, surpresa, hoje tem correição. Vamos ver se está tudo bonitinho. Correto? Vamos só analisar. Para aí, vamos lá, vamos analisar. Repressiva, deu ruim, aconteceu algum problema, a gente vai lá e vai fazer uma correção para saber qual foi a origem, quem fez, quem participou, ok? Vamos lá, corre para cá. Realizar correições preventivas e repressivas por meio de inspeções em instalações, viaturas e unidades. Perfeito? Geraldo, viaturas, se o preso se evadiu quando estava dentro da viatura, peraí, como é que ele evadiu se ele ficar algemado e a viatura trancada? Vamos analisar, vamos fazer a correção, olha aqui, ó, repressiva. Ou então preventiva, vamos analisar se essa viatura está em condições de transportar alguém, ok? Apurar condutas atribuídas a servidores civis, militares e bombeiros militares estaduais, que trata esta lei complementar, inclusive a observância dos aspectos relativos à jornada de trabalho, área de atuação, apresentação pessoal, postura, compostura, bem como a legalidade de suas ações. Então vamos lá, vamos de trás para frente. Eu vou analisar a legalidade de todas as ações dos servidores que aqui ele distingue. Depois eu também tenho que analisar o quê? A postura, a compostura daquele servidor. A apresentação pessoal, como é que você vai ser militar se tu tá com o cabelo bagunçado igual o do Geraldo? Tá barbudo igual o Geraldo? Negativo. Você tem que estar dentro dos padrões exigidos pela corporação. Correto? A área de atuação, peraí, você é policial civil, vai atuar fazendo registro de ocorrência, você vai fazer o quê? Vai atuar de forma, em regra, repressiva. Você é policial militar, vamos fazer o patrulhamento ostensivo, você vai atuar de que forma? Em regra, preventiva. Vai analisar o quê? A área de atuação. Perfeito? Tranquilo, galera? Então vamos embora. Observar a utilização regular e adequada de bens, equipamentos, especialmente de proteção à defesa, armamento e munição. O que seria isso? Vai observar a utilização regular e adequada. Se você está utilizando de forma regular, de forma adequada, qual é a regularidade que você utiliza? Os bens e equipamentos.
Seja lá qual for, seja aquela maletinha que vem vários tipos de granada de luz e som, de efeito moral, colete à prova de balas que a corporação ela vai fornecer para você, o armamento, se você está fazendo a manutenção correta no armamento, se não está, se você teve alguma arma cautelada em seu nome, se não foi, ou então aquele dia que você saiu para trabalhar, se você utilizou aquela arma de maneira adequada, se você no meio de um monte de gente precisou dar um disparo de arma de fogo, aí você ao invés de dar um tiro com a sua pistola, correto? Você foi e deu um tiro com um fuzil 762, que percorreu 2 quilômetros aquele projétil. Tudo isso vai ser analisado, perfeito? Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo controlador geral. Tranquilo? Artigo 15. Os policiais civis, militares, bombeiros militares, estaduais e outros servidores que desempenham suas atividades na Controladoria Geral de Disciplina, inclusive os presidentes, membros e secretários das comissões civis permanentes e os conselhos de disciplina e de justificação terão seu desempenho e produtividade avaliados mensalmente. Perdão, gente. Vamos lá. Perdão. Fala saúde aí de casa. Fala, gente. Isso aí. Ó, notaram que eu tô magrinho? Passei uma semana de cama. Isso aí, dor de garganta. Até emagreci. De novo. Perdão, gente. Vamos lá. Volta. Os policiais civis, militares e bombeiros, estaduais e outros servidores que desempenham suas atividades na Controladoria Geral de Disciplina, inclusive os presidentes, membros e secretários das comissões civis permanentes e dos conselhos de disciplina e de justificação, terão seu desempenho e produtividade avaliados mensalmente e consolidado anualmente com base nos seguintes critérios, sem prejuízo de outros estabelecidos em regulamento. Então vamos lá. A gente já sabe que por força da Constituição Federal, no artigo 41 da Constituição Federal, no parágrafo 1º, inciso 3º, ele diz que o servidor ele passa por avaliação periódica de desempenho, correto? Que ele pode até perder o seu cargo por conta disso, caso ele seja reprovado. E por isso que ele fala aqui, ó, sem prejuízo do estabelecido em outros regulamentos. Aqueles servidores que estiverem dentro da controladoria, além daquelas avaliações periódicas que eles possam vir a ser submetidos, ele vai ser avaliado mensalmente. E depois eu junto a todos os meses e o quê? Eu consolido anualmente a avaliação daquele servidor. Então todo mundo que tiver afeto aqui, seja ele civil, seja ele militar, seja ele presidente, seja ele integrante das comissões de justificação, das comissões disciplinares, esse cara vai ser avaliado mensalmente, perfeito? E depois consolidado anualmente com base nos seguintes critérios. Quais serão os critérios que vão ser avaliados esse servidor? A gente vai adiante. Olha aqui, ó. Primeiro, assiduidade, urbanidade, pontualidade e produtividade. Assiduidade, se ele é assíduo, se ele vai todo dia que é necessário trabalhar, se ele está lá presente, bonitinho. Urbanidade, se ele é um cara educado, polido, é um cara que está dentro daqueles padrões exigidos de educação e cordialidade. Pontualidade, não basta ele ir, ele tem que chegar na hora, tudo direitinho. E outra, não basta ele ser assíduo, chegar na hora, tratar todo mundo com educação, se ele não produz. É avaliado também a produtividade desse servidor, que integra essas comissões, que integra esse órgão, perdão. A correção formal e jurídica dos processos administrativos e sindicâncias. Ou seja, ele vai ter que analisar toda essa formalidade, tudo isso, todos os processos que passarem na mão desses carinhas, vai ser analisado, feita essa correção formal, jurídica dos processos administrativos e das sindicâncias. Vai ser analisado o cumprimento dos prazos processuais administrativos. Por quê? Você já sabe que o descumprimento de um prazo de um processo administrativo, ele não invalida o processo. Porém, aquele que deu causa, aquele atraso,
Ele responde disciplinarmente por isso. Então, essa galera vai ficar constantemente sendo fiscalizada, você já sabe, mensalmente, correto? E anualmente. Cumprimento dos planos de metas e das tarefas determinadas pelo controlador geral. Então, toda aquela meta que foi traçada, olha, nós temos que concluir, temos X processos, esse mês nós vamos processar e julgar pelo menos Y processos. Então, foi uma meta que foi traçada, correto? Ou então, vamos fazer uma correição em X lugares, perfeito? Ele tem que cumprir as metas que foram traçadas pelo controlador geral, perfeito? E as tarefas que por ele foram determinadas, tá? Artigo 16. Cabe ao controlador geral de disciplina, ao secretário de Justiça e Cidadania, ao secretário da Segurança Pública e Defesa Social e aos comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, respectivamente, a informação do oficial ou da praça a ser submetida a conselho de justificação e de disciplina, acompanhada da documentação necessária. Então, tem que ser... Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar todas as informações do oficial ou da praça, todas as informações oficial ou da praça, relacionadas àqueles servidores, correto? Que vão submeter tanto ao conselho de justificação ou ao conselho de disciplina. E, lógico, acompanhado de toda a documentação necessária que seja pertinente à elucidação daqueles fatos, para melhor trabalhar o órgão, perfeito? 17. Cabe ao controlador geral de disciplina, ao secretário de Justiça e Cidadania, ao secretário de Segurança Pública de Defesa Social, quando for o caso, ao delegado-geral da Polícia Civil, ao perito-geral da Perícia Forense do Estado do Ceará e ao diretor da Academia Estadual de Segurança Pública, respectivamente, informações do servidor a ser submetido à sindicância ou a processo administrativo disciplinar, acompanhada da documentação necessária. Perfeito? Você já viu que aqui eu tenho as autoridades para o servidor militar e aqui para os servidores que não são militares, ok? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. Artigo 18. Compete ao governador de estado e ao controlador geral, sem prejuízo das demais autoridades legalmente competentes. Então vamos lá, compete a quem? Ao governador de estado e ao controlador geral, sem prejuízo das demais autoridades legalmente competentes, afastar preventivamente das funções os servidores integrantes do grupo de atividade de polícia judiciária, policiais militares, bombeiros militares, agentes penitenciários, que estejam submetidos a sindicância ou processo administrativo disciplinar por prática de ato incompatível com a função pública, no caso de clamor público ou, quando necessário, a garantia da ordem pública, a instrução regular da sindicância ou do processo administrativo disciplinar e a viabilidade da correta aplicação da sanção disciplinar. O que é isso? A gente está tratando de uma suspensão preventiva. Correto? Isso aqui não é uma penalidade. Isso daqui é uma medida cautelar. Então, eu vou afastar esse servidor, seja ele militar, seja ele civil, seja ele um agente penitenciário, eu vou afastar a ele desde que eu tenha o quê, gente? Primeiro, olha só, clamor público. É algo muito subjetivo, correto? Às vezes o cara não está influenciando em nada naquele processo administrativo. Nada, está atrapalhando em nada. Mas a população clama por justiça. Ela clama por justiça. Foi algo que aquele servidor fez que teve uma repercussão social muito grande. Opa, então peraí. Então teve um clamor público. A sociedade toda está pedindo aquilo. Eu afasto esse cara desse caso. Quando necessária a garantia da ordem pública. Ou seja, manter aquele servidor trabalhando está ferindo muito a ordem pública. Muito. Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que uma atriz extremamente famosa, ela sofra um abuso sexual. Só que essa atriz ela é famosa por fazer filmes adultos. Beleza. E ela sofre um abuso sexual. Aí ela chega até a delegacia. Correto?
e o delegado, ou então um agente qualquer daquela delegacia, ele vai lá e tripudia daquela pessoa, daquela artista. Ele chega lá e fala assim, mas você faz filmes adultos, poxa, tinha que estar acostumada com isso. Ou seja, isso caiu na mídia e todo mundo caiu de pau em cima do policial. Espera aí. O governador do estado e o controlador-geral, seja pelo clamor público, seja por ordem pública, ele faz o quê? Faz o seguinte, vamos afastar esse policial, correto? Vamos afastar esse policial, porque vai ser aberto um processo administrativo, vamos apurar isso e vamos afastar esse cara. Para quê? Porque a população está pedindo. Eu tenho um clamor público. Ou então está tendo muita algazarra, muito problema com relação àquilo, para manutenir a ordem pública, entendeu? Vamos lá. Mas não é só isso, tá? Quando se tratar da instrução regular da sindicância ou do processo disciplinar, ou seja, ele está atrapalhando o regular andamento daquela sindicância, o regular andamento daquele processo administrativo. Quando ele se refere à instrução, ele está falando do ato de instruir, de fundamentar, de colocar subsídios, de colocar informações, provas, enfim, dentro daquela sindicância, dentro daquele processo administrativo. Se aquele servidor estiver atrapalhando, o que eu faço? Afasto aquele cara também. Instrução regular da sindicância ou do processo administrativo disciplinar e a viabilização da correta aplicação da sanção disciplinar, ou seja, a fim de viabilizar a correta aplicação da sanção disciplinar. Ou seja, eu afasto aquele servidor para que eu possa viabilizar o quê? Uma penalidade de suspensão, por exemplo. Para que eu possa viabilizar